Você realmente monitora seus produtos ou processos visando garantir a conformidade com as especificações técnicas ou maior tempo de produção? Eu sou o Marcos, da aula de metrologia. Você está na Metrologia na Prática, um canal orientado a você, profissional que trabalha com metrologia, com medição, ou entusiasta do segmento que busca maior conhecimento. Bom, antes de falarmos sobre a importância em monitorar produtos e processos, nós precisamos definir o que é monitoramento. Bom, nós podemos dizer que monitoramento de produtos ou processos é um acompanhamento contínuo e sistemático de atividades, etapas ou características de um determinado produto ou processo, claro, com o objetivo em garantir que estejam em conformidade com critérios pré-estabelecidos, o que envolve aí coleta, análise e interpretação dos dados, para que você possa efetivamente identificar se teve alguma falha, pontos de melhoria, com a intenção de efetivamente de primeiro garantir o produto que você está monitorando. E o segundo, obviamente, é reduzir custos e, consequentemente, aumentar a lucratividade. Bom, então agora que nós entendemos o que é monitoramento, nós precisamos distinguir monitoramento de acompanhamento. E então vamos aí a dois exemplos, um de acompanhamento, o primeiro de acompanhamento, o segundo monitoramento. Bom, com relação ao acompanhamento, vamos imaginar a seguinte situação, nós temos um freezer, por exemplo, onde nós precisamos monitorar, esse freezer ele tem que trabalhar de menos 2 graus Celsius a 8 graus Celsius, e nós temos que efetivamente monitorar. Bom, nós estamos falando de acompanhamento, certo? Então nós vamos comprar um termigrômetro, vamos colocar esse termigrômetro ali nesse freezer, ok? E vamos fazer 4 medições diárias, Lembrando que nós temos um período noturno e fim de semana. Então nós fazemos uma medição 8h30 da manhã, outro 11h30 da manhã, outro 1h30 da tarde, outras 4h30 da tarde ali aproximadamente, O que ocorre entre esses períodos? O que ocorre naquelas aproximadamente 2 horas da manhã e nas 2 horas da tarde que nós não estamos efetuando a leitura, nós não estamos olhando para o termigrômetro. E durante a noite? Qual foi o comportamento do freezer durante a noite? Final de semana, então, se a empresa ela não trabalhar sábado e domingo. Faltou luz? Teve interrompimento de energia? Picos, onde o freezer ele efetivamente parou de funcionar e depois voltou a funcionar, claro, Ou seja, o que aconteceu efetivamente? Como é que você identifica isso se você só tem um termigrômetro ali, onde você vai lá e faz as medições? Nesse caso, o que você está fazendo é um acompanhamento e não necessariamente um monitoramento. O monitoramento requer medições em um curto período de tempo. E aí, nós estamos dando exemplo com relação ao freezer, porque muitas vezes esses freezers, e aí em laboratórios, ambiente médico hospitalar, nós estamos armazenando amostras, enfim, que precisam realmente ter todo um cuidado com relação com a sua preservação. Mas nós temos outras aplicações muito importantes. Por exemplo, quando você armazena açúcar em grandíssimas quantidades, o açúcar com baixa umidade ele é inflamável, ele literalmente pega fogo, por si só. Então você nos armazéns que, claro, armazenam açúcar em grande quantidade, esses armazéns precisam ser monitorados com relação à sua temperatura e umidade, até porque essas duas grandezas elas estão relacionadas, Então você precisa de um efetivo monitoramento. O fato de você ir periodicamente, em alguns momentos durante o dia, não te dá a segurança necessária para que você possa garantir com que aquele armazém não venha pegar fogo, com que o freezer não invalide as amostras que ali estão guardadas, enfim. Então, ou seja, é fundamental com que você
faça o efetivo monitoramento. Então, o que é monitorar efetivamente? Como nós falamos há pouco, é você fazer medições em um curtíssimo período de tempo. E aí vai depender de cada aplicação. Você pode ter um monitoramento a cada minuto, a cada segundo, a cada 15 minutos, a cada 10 minutos. Mas aí você tem uma automação do processo. Você tem efetivamente um processo sendo monitorado. E um outro ponto importante, quando nós falamos em tecnologia, quando nós colocamos a tecnologia junto do monitoramento, que é algo fundamental, está relacionado à tecnologia que você está usando. Você tem equipamentos onde você tem um monitoramento, ou seja, o equipamento está ali fazendo medições em um curto período de tempo, mas você não tem esses dados em tempo real, é um outro problema. Porque, veja, qual é a função do monitoramento? Como nós falamos lá no início, é garantir com que o que você está monitorando esteja atendendo a critérios de aceitação pré-estabelecidos. Então, você precisa ter informação na sua mão. Em alguns casos, é até admissível com que você possa olhar os dados depois. Mas o ideal no monitoramento é que você tenha a informação em tempo real. Então, você ter equipamentos e usar equipamentos que tenham saída via wireless ou enviem informações de forma automática a você, responsável pelo monitoramento ou um grupo de pessoas, é fundamental. Então, quando nós falamos em monitoramento, nós temos o objetivo que não é só olhar o processo, mas sim garantir com que o que está sendo monitorado está atendendo ao critério de aceitação. Então você precisa entender, quando você estiver selecionando o seu produto ou o instrumento que vai realizar esse monitoramento, é necessário que você identifique e saiba qual a tecnologia que está sendo utilizada. Um outro ponto importante e aí fundamental está relacionado à precisão do instrumento. O fato de você ter um equipamento, ele monitora, ok, mas, por exemplo, a questão do freezer, vamos supor que você precise ter ali uma precisão de 1/10 de grau. O teu instrumento, o instrumento que está efetuando esse monitoramento, precisa alcançar essa precisão. Então, você também precisa selecionar o instrumento com a precisão adequada. Não é só o fato dele ter a tecnologia para monitorar ou não. Ele precisa ter a precisão necessária para que possa atender ao que você está ali monitorando, com um detalhe que a gente jamais pode esquecer, que é a incerteza da medição. O quanto essa incerteza pode ou não invalidar o que você está monitorando. Então, veja, as características meteorológicas do instrumento não são relacionadas somente à tecnologia, mas sim às questões meteorológicas desse instrumento. Ok? Ficamos por aqui. Se esse vídeo fez sentido a você, deixa nos comentários um gostei. Se você efetuou monitoramento, me diz o que você está monitorando. Se você não está monitorando, também diga o que você precisa monitorar, a precisão que você precisa. Vamos conversar sobre esse assunto. Encaminhe esse vídeo para outras pessoas que têm interesse e vamos nos falando. Grande abraço e até a próxima. Tchau!